Bom dia, alegria! Bem-vindos a mais uma live das 7h15, 7h15. Cá estou eu, Luís Paulo, life coach, hipnoterapeuta, licenciado em Educação Física, escritor e também coach da abundância. Então, cá estou eu a partilhar o livro Manhãs Milagrosas. Portanto, as Manhãs Milagrosas realmente foi o livro que mais me impactou, e depois participei também destas atividades com alguns brasileiros, logo pela manhã, às 6 da manhã na altura, depois comecei a levantar-me às 5. E hoje estamos na terceira prática. Então, a primeira prática foi o silêncio, a meditação. A segunda, ainda se lembram qual foi? Portanto, a segunda foi qual? Lembram-se? Pensem bem. As afirmações, não é? Dizer afirmações positivas. Estamos sempre na good vibes. Então, a terceira é a visualização. Portanto, esta é uma daquelas que eu mais admiro, mais faço, assim que acordo pela manhã. Ok? A primeira coisa que eu faço é isso. Então este capítulo começa, todos os capítulos começam sempre com duas frases de pessoas conhecidas ou não. Esta é de Sherry Carter Scott. As pessoas comuns limitam-se a acreditar no possível, enquanto as pessoas extraordinárias visualizam não o que é considerado possível ou provável, mas o que é tido por impossível. E ao visualizar o impossível, começam a percepcioná-lo como possível. Portanto, as pessoas comuns acreditam que é possível e pronto. Agora, as pessoas extraordinárias, elas pensam, visualizam e tornam isso possível para a sua vida. São pessoas, portanto, que são curiosas, que têm imaginação, são criativas, têm sonhos. Qual é o teu sonho? Diz-me lá. Qual é o teu sonho para a tua vida? Então, se tu tens um sonho, já o visualizaste, já pensaste nele, então começa a visualizar ele todos os dias e vais ver que tu vais conseguir alcançar, vais conseguir realizá-lo. Portanto, eu já fiz isto, portanto, eu sou prova viva que todas estas práticas, todos estes livros que já li, já pus em prática. Então eu, na altura, comecei a construir um plano 90 dias para alcançar. Na altura estava a trabalhar no networking, ou marketing de relacionamento, network marketing, e entretanto eu tracei um objetivo, uma meta, um sonho, de alcançar isso em 90 dias. E quando nós focamos, quando nós direcionamos a nossa energia, o nosso tempo, a nossa dedicação, o nosso foco, os nossos pensamentos, nós vamos atraindo oportunidades, situações que levam-nos a essa meta. E realmente eu consegui alcançar isso. Outra frase de Robert Collier. Veja as coisas como gostaria que fossem, ao invés de olhar para elas tal como são. Portanto, imaginemos que tu gostavas de ter um carro de uma certa maneira. Se visualizares só dessa maneira, portanto, uma coisa que já existe, uma coisa que está ali, não é a mesma coisa, bom dia Rosário, não é a mesma coisa do que tu idealizares, visualizares à tua maneira. Imaginemos que tu gostavas de ter o carro com umas riscas assim, com este formato, com aquela coisa, não? É engraçado que o carro que eu quero alcançar até de setembro deste ano, que é o grande coupé branco, é engraçado que já encontrei um comprador, que é um vendedor, portanto já encontrei o carro
Já estive mesmo com esse carro. É lógico que já fiz o test drive e tudo, mas já encontrei a quem eu vou comprar o carro. Essa pessoa. Portanto, a visualização, também designada como visualização criativa ou ensaio mental, é um ensaio, não é? Tu estás a ensaiar, estás a criar isso. Consiste numa prática que tem como propósito gerar resultados positivos no seu mundo exterior. Portanto, tu estás primeiro tens que criar, através da visualização, tens que criar no teu mundo interior para conseguires alcançar o teu mundo exterior. E como? Utilizando a sua imaginação para criar imagens mentais de comportamentos específicos e desfechos desejáveis da sua vida. O que é que tu desejas para a tua vida? Portanto, visualiza isso, alcança isso. Portanto, eu idealizei, portanto, uma coisa, na altura quando estava nessa empresa, Network Marketing, eu visualizava em cima do palco do casino, né? Porque eu, por acaso, até subi ao palco várias vezes no casino a receber um reconhecimento, e também já tinha subido ao palco a dançar zumba, por aí fora, pronto. E foi importante estar naquela situação, porque realmente a gente nem vê o público, porque os holofotes das luzes cegam-nos, não nos deixam ver o público praticamente. E tive então essa percepção, o que é que seria quando subisse no palco. Mas curioso, portanto eu defini assim, olha, eu vou fazer isto durante 90 dias para alcançar isso. E é engraçado que passado uns 3 meses, eu estive a subir ao palco e estive a fazer aquilo que eu queria fazer, mas não no casino, no CAI. E passado 15 dias voltei a repetir a mesma coisa. E eu, uau, que espetáculo. Portanto, às vezes nós idealizamos um sítio, um local, uma maneira, mas o universo tem algo ainda melhor para ti. Portanto, eu acreditei que foi melhor para mim ser no CAI. Ok? Então é isso. O que tu imaginas, crias na tua imagem mental, portanto, acaba por se concretizar. Tens este desfecho desejável na tua vida. Frequentemente utilizada pelos atletas com vista ao aprimoramento do desempenho desportivo, a visualização, o processo que consiste em imaginar com precisão aquilo que se pretende alcançar e ensaiar mentalmente o que necessita de ser feito com vista à concretização. Portanto, eu tenho também outro livro que chama-se O Poder da Intenção. Portanto, todos os atletas que vão fazer uma prova de 100 metros, 110 barreiras ou uma prova de natação, eles visualizam tudo ao pormenor. A deslocarem-se para a pista, ficar à espera que portanto, tirarem aquela fatura que está por cima, aquela voz de comando, ouvirem a voz de comando, colocarem-se nos marcos e pá! E depois partir. E saber exatamente quantos passos, como é que se mexe os braços, como é que está o pensamento, onde é que está a atenção, onde é que está o foco, o que é que tu ouves quando estás a correr, tudo. Portanto, visualiza isso tudo ao pormenor. Portanto, e é engraçado quando tu visualizas isso, já estás a estimular os teus músculos, eles já estão a trabalhar nesse sentido. Então, realmente é uma das coisas que... E eu depois, quando também comecei a tirar o curso de aeróbica, de instrutora de aeróbica, portanto, comprei um livro em espanhol, em que era uma das campeões de aeróbica na altura, e ela tinha uma sessão no final do livro de perguntas. Então havia perguntas do género, como é que tu consegues decorar aquela coreografia? Provavelmente porque as competições de aeróbica realmente têm muitos passos, é como as ginastas. Só que na aeróbica aquilo é tão rápido, pum, movimento de braços e pernas, aquilo é tudo super acelerado, é mesmo hiper mega acelerado. E
porque eu acho que às vezes é quase impossível um ser humano fazer aquilo. E ela explicava como é que ela conseguia decorar aquela sequência. Então ela todos os dias à noite visualizava aquela sequência. É engraçado que também tenho um vídeo que partilhei no Instagram de uma ginasta, portanto, de ginástica sincronizada debaixo da água, na piscina, em que ela está ali com as mãos a pensar. E depois havia outro também que fazia BTT. Portanto, ele imaginava fazer a prova, deslocar, subir. Portanto, esta visualização é normal. E é engraçado que eu também só fiz isso uma vez, pronto. Só uma vez. Portanto, eu quando fui a um evento para batermos o recorde do mundo de Zumba, com o maior número de participantes no estado de Oregão, como estava num espaço muito diferente, muito grande, e havia muito burburinho, havia muita confusão, havia muito barulho, e o pessoal estava muito ansioso, muito estressado. Então foi a primeira vez que eu senti a necessidade de visualizar, ou melhor, saber como é que me começava a coreografia que eu ia dançar. Então tive a pôr os auriculares nos ouvidos e tive a ouvir a minha música. Portanto, foi a única vez que fiz isso, porque geralmente não faço isso mesmo, vou para as aulas, não preciso disso. Portanto, é uma coisa que já faço. Portanto, às vezes acontece, imaginemos que a coreografia já não dançamos há algum tempo. Às vezes até precisamos só aquele arranque, só aquele começo, para não nos dar nenhuma branca, né? Portanto, às vezes é essa coisa de insegurança, ou stress, ou cansaço. Portanto, nós até na dança até fazemos isso. Então, frequentemente utilizada pelos atletas com vista ao aprimoramento do desempenho desportivo, a visualização é um processo que consiste em imaginar com precisão aquilo que se pretende alcançar e ensaiar mentalmente o que necessita de ser feito com vista à concretização. Portanto, é o que eu disse há pouco. Portanto, temos que visualizar aquilo que nós queremos concretizar, alcançar. Muitos indivíduos extremamente bem-sucedidos, entre os quais diversas celebridades, preconizam a utilização da visualização, atribuindo a esta prática um papel importante no seu sucesso. Portanto, também os atores fazem isso, não é hipótese, têm que fazer, têm que ensaiar, têm que representar. E eu recordo perfeitamente que houve outro evento que também participei, que foi no Mel Arena, na altura era o Mel Arena, o Altice Arena, em que tivemos a dançar com o Beto Pérez. Nós tivemos uma semana a treinar as coreografias. Nós tínhamos que treinar as coreografias, as sequências, para quê? Para aquilo ser o automático. Quando estivéssemos assim naquele palco, naquela multidão, naquela gente toda, não nos dar uma branca. Portanto, estar interiorizado, tem que se treinar. Portanto, é o caso de Bill Gates, o Arnold Schwarzenegger, o Anthony Robbins, o Tiger Woods, Will Smith, Jim Carrey e, por último, de Oprah. Já se falou também isso. Portanto, estes atores também têm que representar, têm que se preparar. Ok? Todas as pessoas, portanto, não penses que as pessoas de sucesso têm sucesso porque tiveram sorte. Tiveram que treinar, tiveram que trabalhar imenso. Portanto, a minha frase deste ano é: o sucesso é treinável. Portanto, será mera coincidência o facto da Oprah, uma das mulheres mais bem-sucedidas do mundo, ser uma praticante assídua de quase todas as práticas salva-vidas? Portanto, estas pessoas falam. Portanto, é engraçado que nestas entrevistas destes programas, geralmente convidam pessoas em que perguntam-nos essas. Portanto, o Jim Carrey foi daquelas pessoas que visualizou um cheque que ia receber
escreveu um cheque e tinha todos os dias esse cheque na sua carteira. E foi o grande exemplo que ele partilhou isso em todo o mundo, em muitas entrevistas, que ele realmente conseguiu alcançar até mais do que o cheque. E antes da data que ele tinha definido. Portanto, o Tiger Woods, provavelmente o maior golfista de todos os tempos, é famoso também pelo facto de utilizar a visualização para ensaiar mentalmente a execução perfeita do seu swing em cada buraco. Portanto, é normal deles visualizarem, pá, atacada, tudo. O Jack Nicklaus, outro campeão da mesma modalidade, refere: mesmo nos treinos nunca faço uma jogada sem ter uma imagem muito nítida da mesma na minha cabeça. Geralmente eles fazem isso, não sei se já repararam, eles pegam no taco e simulam um movimento sem a bola, ou então põem só ali um pino sem a bola e executam sem a bola. Portanto, é engraçado como um treinador de basquetebol que fez a experiência de colocar metade da equipa a lançar as bolas ao cesto e outra metade da equipa a lançar sem as bolas. E depois chegou à conclusão que os que estiveram a ensaiar, visualizar o ensaio mentalmente, sem lançar a bola, sem bola, conseguiram serem mais assertivos nos lançamentos. Estão a ver? Porque isto é um trabalho de skills. Portanto, é engraçado que eu tive na faculdade, tive que fazer uma tese com uma amiga minha, que era, por exemplo, era lançar setas a um alvo. E as pessoas lançavam as primeiras vezes, olhos abertos, depois olhos fechados, dávamos feedback, não dávamos feedback, ver as diferenças. E é curioso que as pessoas que estavam a lançar as setas de olhos abertos não conseguiam acertar tão facilmente como aquelas de olhos fechados com feedback. Porque com os olhos fechados elas conseguiam ter a precisão, conseguiam ter a noção de forma assertiva. Will Smith relata que utilizou a visualização para vencer desafios, da mesma forma que visualizou o seu sucesso anos antes deste efetivamente se ter manifestado na sua vida. Outro exemplo famoso é do Jim Carrey. Em 1987 passou um cheque, de valor de 10 milhões de dólares. 10 milhões, portanto, por isso é que eu costumo dizer dream big, sonha grande. Sonha mesmo grande. Sonha grande. Portanto, faz o teu melhor. Dá o teu melhor. Imagina o teu máximo. Mesmo que tu aches impossível. Porque não há impossíveis. Porque, como eu também já falei isso, já partilhei uma vez eu tinha tinha uma impressora que já não tinha tinteiros a cores. O preto ainda tinha, mas não muito. Só depois é que soube isso. E eu pensei, olha, tenho que comprar uns tinteiros a cores. Passado 3 dias, houve uma aluna minha disse: professor, eu tenho aqui uns tinteiros, olha, eu já não vou fazer uso deles, não preciso. Estavam intactos, ainda estavam embalados, fechados. Se lhe servir, olha, aproveite. E eu, está bem, vou ver. E realmente esses tinteiros eram exatamente da minha impressora. E eu pensei assim, porque é que também não pedi, não visualizei um tinteiro também preto? Só faltou preto. Tinha os todos menos. Portanto, ele endossou a sua própria pessoa, assinalando a data Dia da Ação de Graças em 1995. Portanto, imagina, ele em 1987 passou um cheque para passado 8 anos.
No cheque contava ainda a seguinte notação: honorários por serviços prestados como ator. Com efeito, Jim Carrey realizou essa concretização durante anos. Até que em 1994, antes de 95, recebeu 10 milhões de dólares pelo papel principal desempenhado na película Doido Já Solta. Portanto, sonha grande. Isto às vezes não é tão rápido. Portanto, eu estou a visualizar certas coisas. Imaginemos que se calhar não é no ano, se calhar nem em 2, ou é em 2. Mas se é isso que tu queres, visualiza. Se calhar até começas a visualizar num sítio que realmente, quando se calhar, com o passar dos anos, quando estiveres mesmo preparada, vais fazer isso no Altice Arena, um evento, por exemplo, qualquer coisa. O que visualiza? A maioria das pessoas vive aprisionada nas visões do seu passado, revivendo uma e outra vez os velhos fracassos e mágoas e Porém, a visualização criativa permite-lhe conceber a visão que deverá preencher a sua mente de modo a assegurar que a sua maior motivação se encerra no seu futuro. Um futuro irresistível. Portanto, sonha num futuro irresistível. Portanto, por isso é que eu adoro ler os livros. Portanto, eu estou aqui a partilhar contigo, estou a ler os livros, porque realmente eu posso até descrever, posso até falar, posso explicar com as minhas palavras, mas há aqui palavras no livro que são impactantes, que fazem uma pequena grande diferença na tua vida. Portanto, um futuro empolgante e desprovido de limitações. Desprovido, adoro esta frase, desprovido de limitações. Portanto, não está na negativa. Tipo assim, é sem limitações. Não tem limitações. É desprovido de limitações. Segue-se uma descrição sucinta em torno da utilização prática da visualização, seguida de 3 passos simples que o ajudarão a desenvolver o seu próprio processo de visualização. Após a leitura de muitas das minhas afirmações, costumo sentar-me direito no sofá da sala, destaco as costas direitas, tipo em posição de meditação. Fecho os olhos e realizo alguns ciclos respiratórios lentos e profundos. É isso. Nós temos que realmente ativar a respiração para entrarmos numa frequência profunda. Por isso que o ideal é quando tu acabas de acordar, possas fazer isso. Porque quando acabas de acordar, tu já estás naquela frequência que eu costumo dizer teta. Ficas a saber. E é através desse estado de teta, dessa frequência teta, que tu deves fazer estas visualizações. Portanto, está comprovado cientificamente que 85% da eficácia, da concretização dessas visualizações, desses sonhos, são alcançados, não é? Porque estás numa frequência teta. Uma frequência que não estás a dormir, mas estás quase. Ok? Então, nos 5 minutos que se seguem, dedico-me simplesmente a visualizar a minha própria pessoa viver o seu dia ideal e realizar todas as suas tarefas sem esforço, sem leveza, confiança e prazer. E ainda mais. Portanto, este autor não define uma das práticas, mas fala ali de uma maneira assim subtil. Portanto, uma das coisas que também podemos fazer, e que já fazes de certeza, que é o exercício da gratidão. Quando tu estás a fazer o agradecimento, o exercício da gratidão, já estás a visualizar os momentos que tu viveste. Portanto, imaginemos, tu estás a visualizar aqueles momentos que tu já viveste, já alcançaste, já realizaste. Mas tu estás a repetir isso todos os dias, então também estás, de alguma maneira, a atrair isso. Estás, de alguma maneira, a mudar os teus genes, as tuas células, o teu DNA. Tu estás
impregnar nas tuas células estes novos padrões, estas novas vivências, estes ideais. Portanto, os teus padrões limitantes, as tuas crenças limitantes, elas vão ser transformadas, vão ser mudadas, alteradas por estas visualizações. Através da tua visualização do teu futuro e da gratidão, tu vais mudar as tuas crenças. Imaginemos que tu não tens medo de subir a um palco e falar para muitas pessoas. Tens medo, não é? Mas tu visualizares todos os dias, confiante, andas para um lado, andas para o outro, olhas para ali, olhas para aquilo, portanto fazes aquilo que tu queres fazer. Imaginas aquele ideal, aquela pessoa ideal, aquilo que realmente tu queres ser. Ao fazeres isso todos os dias, tu vais chegar um dia a um palco e vais ser isso. Portanto, tu tens que ser aquilo que tu queres fazer ou ter. Tens que ser. Por exemplo, ao longo dos meses que dediquei à escrita deste livro, sim, admito que estou a brincar, o livro levou anos. Começava por visualizar-me a escrever com facilidade, sem esforço e a desfrutar do processo criativo, sem stress, sem medo e sem padecer do habitual bloqueio que afeta os escritores. Por outro lado, visualizava também o resultado final. As pessoas a lerem a obra concluída, apreciarem o conteúdo, recomendarem o livro aos amigos, o facto de visualizar um processo agradável e isento de stress ou medo foi um fator motivador que me ajudou a manter-me em ação e superar a procrastinação. Portanto, como eu estava a dizer, eu já há algum tempo visualizo, portanto, eu estar na FNAC, em Coimbra, agora também já comecei a visualizar em Aveiro, de apresentar um livro. E na altura eu imaginava visualizar um livro de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, tipo auto-coaching. E o mais impressionante, o mais incrível, é que eu este ano vou realizar esse sonho, mas não ser autor desse livro, mas de outro livro com outras amigas, um livro infantil. Portanto, a vida às vezes dá assim umas voltas. Às vezes a vida... Portanto, às vezes precisamos fazer isto, visualizar uma cena, até que seja mesmo hiper, mega elevada, um sonho grande, mesmo muito grande, quase impossível, para tu se calhar alcançares outro objetivo. É como se o universo quisesse que tu fizesses uma cena e tu começares a imaginar outra cena. Uma leva à outra. Ou essa leva a esta que vais ter agora mais rápido e se calhar outra que está à tua espera mais à frente. Portanto, uma visualização às vezes leva-te a duas realizações. Não há duas sem três. Portanto, agora vou partilhar contigo os 3 passos simples para a etapa de visualização da tua manhã milagrosa. Portanto, se puderes, faz isso. Imagina o teu dia. Imagina. Portanto, vou acordar às 6 horas, vou-me levantar bem disposto, fazer a live, depois vou tomar um pequeno almoço, depois vou fazer aqui umas coisas que faço a seguir, uns rituais, umas práticas matinais, depois vou dar as aulas à Universidade Sénior e depois tenho a manhã livre assistir aqui um curso online. Visualiza isso tudo. Vais dar uma aula de qualquer coisa, imagina quantas pessoas vão lá estar. Imagina a boa disposição. Portanto, eu ontem, imagino, eu estive a co-criar, estive a fazer a playlist da aula. Só que depois cheguei à aula e tive que alterar praticamente tudo. Porque surgiu ali um grupo de pessoas novas e então tive que alterar ali a aula. E está tudo certo. É tranquilo. Mas realmente tu atraíste, portanto, tu
tu visualizares aquilo, triste. Uma nova oportunidade. Portanto, estavam praticamente 4 pessoas novas. Espetacular. Portanto, passo número 1. Algumas pessoas gostam de utilizar música de fundo, instrumental, por exemplo, música clássica ou barroca, surgir barro, durante a etapa de visualização. Se desejar ouvir música, o volume deve ser relativamente baixo. Portanto, isto da música ajuda pelo seguinte, ajuda, se calhar, estás a ouvir a música e tu estás a visualizar e se calhar ajuda-te mais a co-criar pormenores, detalhes, e tu estás a vibrar, estás a sentir alguns momentos dessa visualização, alguns arrepios. E o que precisas ter e sentir nas visualizações é emoções. Porque se as emoções são uma vibração, são uma frequência. E é isso, portanto, é como se o teu inconsciente estivesse a sentir mesmo que é real. Portanto, quando visualizas, tu tens que te emocionar, tens que vibrar lá dentro, porque o inconsciente está a acreditar, está a confiar nisso, está a sentir que realmente está a acontecer, porque ativa os 5 sentidos. Por isso tens que visualizar, ativar os 5 sentidos. Vês as coisas com detalhe, com muita cor viva. Tens que ativar também um som, tens que visualizar que som está ali. Eu, por exemplo, visualizo uma coisa que estou com o meu carro novo, ali antes do Algarve, no Alentejo. Está ali num monte mesmo. Estou a apreciar o mar, estou a ouvir o mar, estou ali numa encosta. E estou a imaginar o sol a bater, a aquecer-me, aquela luz, o som do mar, o vento. Estou a sentir aquelas coisas todas. Portanto, tens que ativar os 5 sentidos. Paladar, o que é que se estás a ver qualquer coisa, se estás a comer qualquer coisa, o que é que estás a tocar? Estás a tocar o telemóvel para tirar uma selfie? A visão, a audição, o olfato, o cheiro da brisa de mar, sei lá, tens que ativar estes 5 sentidos para o teu inconsciente sentir que é mesmo verdade, que é isso mesmo que tu queres para a tua vida. Portanto, sente-se confortavelmente com a coluna ereta, pode ser numa cadeira, no sofá, no chão, etc. Respire profundamente, feche os olhos tranquilizamente e prepare-se para a visualização. Ponto 1. É como se entrasses em meditação. Se as pessoas não souberem o que é que tu vais fazer, é isso que vais fazer. Ponto 2. Visualiza o que realmente desejas. Por isso tens que escrever com os melhores detalhes, com os melhores pormenores. Tudo bem detalhado, tudo bem pormenorizado. Tens que escrever aquilo que desejas. Muitas pessoas não se sentem confortáveis ao visualizarem o sucesso. Por isso, às vezes, nós temos aqui bloqueios. Estás a ver? Temos bloqueios inconscientes. E que, quando visualizas isto todos os dias, portanto, o que é que acontece? Estás a mudar as tuas crenças. Se tu tens medo do teu sucesso, ao visualizar isto todos os santos dias, não vais sentir medo. Portanto, essa coisa, medo, qual medo, qual carapuças? Tens medo de falar em público, qual medo, qual carapuças? Portanto, muitas pessoas não se sentem confortáveis ao visualizar o sucesso, chegando, em certos casos, a temê-lo. Então, ao visualizar isto, acabou-se isso. Algumas manifestam resistências nesta área, chegando por vezes a sentir-se culpadas pelo facto de deixarem para trás os restantes 95% a partir do momento em que passaram a ser bem-sucedidas. Portanto, se o nosso inconsciente... Por acaso estava hoje a ver um vídeo no Instagram em que a sogra estava a dizer ao marido, por acaso eu nem sei se era a sogra, se era a empregada, olha, a tua mulher está a lavar a casa de banho. E ele foi ter com ela e disse, então, o que é que se passa? A minha mãe diz que
para recebermos amor dos outros, temos que limpar a casa de banho. Portanto, imagina quantas mães usaram técnicas para manipular os seus filhos, para eles fazerem as coisas que elas queriam que fizessem por elas e arranjarem uma razão, uma motivação. Imagina. Portanto, eu recordo que a minha mãe dizia: não fales com pessoas estranhas. Isto, por um lado, é mau, porque, não é? Está a limitar. É programar a nossa mente no sentido: não confias nas pessoas. As pessoas não são de confiança. O universo é perigoso. As pessoas são perigosas. Entre outras tantas. Então, normalmente, nós temos que agora, com a nossa idade, lembrar destas crenças e mudá-las. E repetir e visualizar, se calhar, essas coisas que nos foram formatadas, nos foram impingidas. A famosa citação que se segue, inclusa no livro da autoria de Marianne Williamson, intitulado Regresso ao Humor, pode gerar ressonâncias nas pessoas que se deparam com obstáculos mentais ou emocionais quando se aventuram na etapa da visualização. Então vou explicar. O que é que ela diz? O que é que ela escreveu? É uma frase bastante grande. O nosso medo mais profundo não é o de sermos incapazes ou inadequados. Tememos de longe mais a possibilidade de sermos muito mais poderosos do que possamos supor. O que mais nos assusta não é a nossa escuridão, mas sim a nossa luz. E realmente é isto. As pessoas às vezes têm medo de ter sucesso, têm medo de brilhar. Porque depois há aquela coisa: se eu brilhar, se tiver muito sucesso, depois as pessoas vão criticar, depois vão me julgar, depois vou se calhar perder amizades. Estou a ver, às vezes está aqui tantos bloqueios. Enfim, perguntamos: quem penso eu que sou para me arrogar a ser brilhante, maravilhoso, talentoso e fabuloso? E por que não perguntarmos: quem penso eu que sou para não ter tudo isso? Cada um de nós é filho de Deus. Viver aquém dos seus sonhos e das suas reais capacidades não gera bons contributos para o mundo. Não há de nobre em escolher-se para que as pessoas à sua volta não se sintam inseguras, desconfortáveis e ofendidas na sua presença. Todos nascemos para brilhar, tal como as crianças. É engraçado, a Luísa Lei fala nisso. Portanto, as crianças, elas riem-se, elas fazem tudo, portanto, para serem vistas, fazem tudo para agradar os pais, para agradar os outros. Portanto, elas o que querem é brilhar, querem dar nas vistas. Por isso, quando conseguem fazer coisas extraordinárias, os pais, muito bem, têm elogio. Portanto, às vezes até imaginemos, até se calhar não está, por exemplo, uma criança está a cantar e diz: cantas tão bem, e não está a cantar nada, mas pronto, é um reforço positivo, é um elogio para incentivar a criança a não desistir, não é? Pronto, ela até no início pode cantar mal, mas para a frente pode cantar bem. Portanto, nascemos para manifestar a glória de Deus que habita todos nós, e não apenas alguns, é para todos. Quando nos dispomos a permitir-nos brilhar, inconscientemente estamos a dar permissão a outros para fazerem o mesmo. Uma vez que libertos do medo, a nossa simples presença passa a libertar automaticamente os outros. Portanto, é incrível. Já viste o quanto seres o que tu és, o quanto mais o seguinte, o quanto a nossa história de vida, às vezes, de sofrimento, de desafio, de problemas, de obstáculos, de doenças, seja o que for. Portanto, essa pessoa, acha que a sua vida não tem nada de interessante. Imaginemos, a pessoa não brilha, mas tem esse problema. Mas esse problema, essa história pode ser impactante, pode inspirar outra vida, pode inspirar outras pessoas.
Portanto, o que eu aprendi é assim, nós aprendemos muito com essas pessoas inspiradoras, que infelizmente passaram por tormentos, passaram por dificuldades, por dor, e nós não. E nós podemos aprender através dessas pessoas a prevenirmos, a não chegarmos a esse ponto. Certo? É engraçado, quando eu tinha os meus 11, 12 anos, engraçado, agora lembrei-me disto, eu já nessa altura eu estava a entrar neste mundo do desenvolvimento pessoal, porque eu tive ali um período de tempo a viver com os meus tios do Porto, e o meu tio era um devorador, portanto ensinou muito as minhas primas a lerem. Comprava muitos livros para crianças, o 5, por aí fora, outros. E ele tinha uma coleção de Reader's Digest. Portanto, era uma revistazinha que falava assim de várias coisas. E eu uma vez li aquilo, e o que eu achava interessante nesse livro, nessa revista, é que colocava sempre pessoas de superação. Pessoas que tiveram cancro e eram atletas, desportistas, que conseguiram ultrapassar esse problema. Então eu percebi que tudo estava no poder da mente. Tudo estava no eu consigo. Eu quero... Portanto, se a gente focar-se... Ouçam. Se a gente focar-se... Nem digo na cura. Nos nossos sonhos. No que realmente nós queremos fazer. Nós conseguimos viver mais tempo. Então há um filme, agora lembrei-me também, com Jack Nicholson e Morgan Freeman, em que o Jack Nicholson estava com uma doença terminal, como também Morgan Freeman. Só que o Jack Nicholson, portanto, a partir dele ia morrer primeiro. Mas ele, como era uma pessoa muito rica, pediu ao Morgan Freeman: olha, faz aí uma lista de 10 coisas que tu queres realizar antes de morrer. Então é assim, tu vais escrever 10 coisas, eu vou fazer 10 coisas. E eu vou realizar estas 10 coisas, estas minhas 10, e tu também. Então eles conseguiram, Jack Nicholson, portanto, conseguiram sair do hospital, saltar de paraquedas, e um dos sonhos que o Morgan Freeman percebeu que o Jack Nicholson tinha que fazer era fazer as pazes, ou melhor, conseguir falar com a sua filha, porque houve ali um momento da sua vida que a filha ficou magoada com o pai e não quis mais saber do pai. Mesmo tendo muito dinheiro, né? Às vezes o dinheiro não compra as pessoas, não compra as coisas todas. E ele lá foi, mas não teve sorte. Não teve sorte. Mas depois do Morgan Freeman ter falecido, acabou por morrer primeiro, porque o Jack Nicholson era uma pessoa intragável. Portanto, tinha um funcionário só para ele, para lhe dizer as suas sonhos, e ele nunca pensou que conseguisse viver tantos anos. Vivia mais uns 10 ou 14 anos. E um dos sonhos também do Morgan Freeman era ter ido subir, eu acho que é o Everest, pronto. Então ele levou, já não sei se foi as cinzas ou Morgan Freeman, portanto, qualquer coisa de Morgan Freeman lá para essa montanha, esse cume. Então Jack Nicholson, já depois sozinho, foi lá à casa da filha e conseguiu falar. Então o que te posso dizer é o seguinte: isto é tudo muito bonito, os livros, o que nós às vezes estamos a ver é tudo muito bonito, o que vimos, o que os outros veem, o que fazem. Eu sei que sou daquelas pessoas que, quando estou nas minhas aulas, acabo por deixar uma lamecha, deixo assim algum insight, alguma reflexão, alguma pergunta, algum ensinamento. Todas as aulas eu faço isso. E agora faço-te eu isso. O que é que tu gostarias mesmo? Qual é o teu maior sonho? Qual é o teu maior sonho para 2025? Pensa só numa coisa. O que é que tu gostarias mesmo de alcançar? E eu
E eu não queria que fosse assim algo assim de material. Tipo um carro, uma casa. Até pode ser realizar um sonho de alguém. Ou ajudar alguém neste sentido. Olha, eu gostaria muito que aquela pessoa conseguisse não ter ansiedade. Eu gostava muito que a minha mãe, sei lá, pensa assim uma coisa que pudesse impactar a vida de alguém. Pensa mesmo, fundo do coração. Portanto, eu vi um vídeo também, já várias vezes, no Instagram, que também impactou-me, em que os filhos fazem perguntas aos pais. E há uma criança que diz, oh mãe, diz-me lá, quem tu eras antes de eu nascer? E aquela pergunta bateu-lhe tanto, até que a mãe emocionou-se, até chorou. Porque eu imagino quantas e quantas pessoas já nem se lembram, já se esqueceram daquilo que queriam, daquilo que desejavam e daquilo que elas eram antes de, se calhar, terem-se casado, ou antes de terem uns filhos, ou antes de ter realizado um sonho profissional. Portanto, eu quero que realmente tu penses mesmo. Qual é o teu maior sonho para 2025? Escreve. Portanto, eu agarrei esta frase, o sucesso é treinável. Portanto, esta frase está-me a impactar. Mas o sucesso não quer dizer só coisas materiais. O sucesso é algo que tu... Portanto, eu já fiz esta meditação, já fiz este exercício, esta prática, em que eu fui para a escola primária, para o 4º ano, e eu lembrei-me qual foi o meu sonho dessa idade que eu ainda não tinha conseguido realizar. E lembrei-me. Portanto, porque nós, quando somos crianças, nessa fase, nós não temos filtros, não temos medos, nós não temos aqui limitações. Imaginemos que tu queres ter uma grande casa, ou queres ter um carro XPTO. E agora nós adultos, não, isso já não tem idade, isso é muito caro, isso é muito sei o que, esquece. Sonha grande, dream big. Sonha grande, mesmo grande. Portanto, imaginemos, eu estipulei financeiramente ganhar por mês um valor elevado, gente. Não é para hoje, nem para amanhã, nem para este ano, nem para o ano seguinte, se calhar. Mas eu vou alcançar. Eu vou co-criar isso, eu vou trabalhar para isso. Então tens que realmente ter um motivo muito forte, um grande porquê. Então pensa nisso. Então, o maior presente que podemos oferecer às pessoas que amamos consiste em vivermos plenamente o nosso potencial. Portanto, é isso. Imaginemos que tu queres mesmo ser isto, ser aquela pessoa mais confiante, mais positiva, que não tenha medo de se falar em palco. Pronto, estás a ver? Pode ser uma coisa. O que é que tu queres ser? O teu grande sonho. O que é que tu queres ser? Ou melhor, tens a hipótese. Eu retiro o ter, pronto. Retiro o ter, mas o ter não queria ficar no material. Mas pronto. Não no ter, mas o fazer ou o ser. Qual é o teu maior sonho? O que é que tu queres fazer ou ser? Pronto, se realmente não tens assim mesmo nada assim tu imagines, pronto, o ter, seja o que for. Portanto, o que queres realmente da vida. Esqueça a lógica, os limites, os temas práticos. Se pudesse ter absoluta e irrestritamente, repito, irrestritamente, sem restrições, qualquer coisa que quer muito fazer, qualquer coisa que deseja muito fazer, ou ser, qualquer coisa que sonha fervorosamente. Portanto, tens que ter um grande fervor. Qual seria a sua escolha? O que quererias fazer? Quem quereria ser? É engraçado, não é? Eu estou a ler isto, ainda não tinha lido esta fase, e ficou no ser e no fazer, não no ter. Curioso, não é? Portanto, visualiza as tuas maiores metas, as tuas vontades mais profundas, os seus sonhos mais revolucionariamente ansiados. Veja, sinta, ouça, toque, saboreie e cheire cada pormenor da sua visão. Portanto, tens que ativar os 5 sentidos, não há hipótese. Envolva todos os seus sentidos num processo
de modo a maximizar a eficácia da sua visualização. Quanto mais vivida for a sua visão, mais profundamente se comprometerá com a realização das ações necessárias à sua concretização. Portanto, eu recordo quando estava nessa empresa de network marketing, eu fui a Troia, um evento, que era um evento que sonhava, ou melhor, ainda sonhava outro a seguir. Que realmente eu consegui ganhar a promoção, consegui ganhar essa posição, mas houve aí um processo qualquer que eu não percebi, que ou eu não vi o e-mail, ou o e-mail foi para o spam para dizer que eu tinha alcançado esse patamar. Pronto. Mas este que fui a Troia, era uma das coisas que eu queria muito esse evento. E é engraçado que todas as pessoas foram dormir a Troia. E eu, não sei, eu tive um sonho de dormir numa suíte, no suíte hotel, numa suíte de um hotel, do Hotel Sesimbra, que fica quilómetros, fica a horas. Ok? Fica a horas. Portanto, eu depois não fui pelo barco, fui pela estrada. Então eu tive essa sorte de ficar no suíte, no apartamento do suíte, e fui ao evento. Então foi 2 em 1. Então às vezes nós desejamos ter experiências. E é isso que eu quero que tu penses. Qual é a tua maior experiência que tu gostavas de realizar? Qual é a tua maior vivência que tu gostarias de viver? Portanto, eu sei que aqueles meus colegas, portanto, é assim, quando nós queremos trabalhar a abundância, quando tu queres trabalhar a abundância, tu tens que viver na abundância. Portanto, eu sei que se tivesse ido para Troia com os meus colegas, eu ia ficar num apartamento que seria para um casal, para 2 pessoas, e íamos estar lá para aí 8 pessoas. E eu não quis. Pronto, eu quis estar numa suíte, pronto, e tive. E tu tens que realmente seres verdadeiro e seres sincero, portanto, estás muito próximo da realidade. Se tu queres atrair abundância, então tens que viver na abundância. Ok? É isso. Portanto, seguidamente avance para o futuro e veja-se alcançar os desfechos e os resultados ideais. Ok? O autor repete aqui muito este desfecho, alcançar os desfechos e resultados ideais. Pode contemplar um futuro próximo, o final do dia, por exemplo, ou um futuro mais distante, tal como eu fiz no curso do processo da escrita deste livro, quando visualizava as pessoas a lerem-no. Portanto, eu já fiz essa visualização de estar na FNAC e as pessoas que vão lá estar na FNAC, portanto, visualizar isso tudo, as pessoas fazerem perguntas, a tirar fotos, a fazer assinaturas, e também estar noutros eventos, em cima do palco, assinar esses livros. Portanto, a ideia é ver-se a si próprio, a concretizar o que se propôs, e a desfrutar do prazer. Portanto, é isto, tens que... Uma das coisas, vou terminar esta frase, do prazer que advém de ter cumprido todos os passos e finalmente ter atingido os seus objetivos. Portanto, a ver se tu, para terminarmos este assunto, terminarmos esta live hoje, há uma coisa que tens que perceber. Quando tu visualizas isto, realizares estes teus sonhos, estes teus objetivos, estes teus desejos, estas tuas metas, tu ainda não alcançaste, certo? Mas tu ao visualizares, tu já estás a alcançar. Tu já estás lá. Portanto, mas tu pensas assim, mas isto não é a mesma coisa? Ok, não interessa. Até imagina que realmente não consigas concretizar isso, ou não consigas concretizar exatamente ao pormenor, detalhadamente, que seja até um bocadinho inferior ou mais. Portanto, no fundo, tu estás a realizar-te todos os dias. Todos os dias estás nesse filme, estás nessa vibe. Portanto, és a pessoa mais feliz desse mundo.
Portanto, isto não é enganar a mente, isto é uma opção. O que é que tu queres? Por isso é que eu adoro esta expressão felicidade duradoura, felicidade eterna. Portanto, és feliz ao visualizar isto. A tua mente está a acreditar que estás a visualizar isso todos os dias. Todos os dias. Então imagina que tu queres todos os dias estar bem disposto, queres todos os dias que o teu dia seja uma manhã milagrosa. Estás a fazer isso. Estás a visualizar isso todos os dias. Portanto, todos os dias és feliz. Todos os dias és inabalável. És o máximo. És um espetáculo. Portanto, então, eu não vou terminar hoje, porque senão ia prolongar mais. Vou terminar amanhã a visualização. Também já falta pouco. Portanto, íamos passar para o terceiro passo. São 3 passos. E depois só mais ali uma coisita. Ok. Temos tempo. Ok? Então espero que tenha contribuído em algo de positivo, algo de bom, para realmente tu seres feliz, seres inabalável, seres realizado. Portanto, este livro realmente recomendo vivamente a qualquer pessoa. Portanto, há muitos coaches que baseiam-se neste livro, nestas manhãs matinais. Portanto, vamos no terceiro hábito. São 6 hábitos, ok? Então, espero que tu aproveites a quarta-feira. Para mim, a quarta-feira é o meio da semana, está a meio da semana, portanto é o cume, é o melhor dia da semana. Não quer dizer que depois, a partir daqui, decresça, não estou a dizer isso. Portanto, é o cume, é o primeiro momento da semana que estás no ponto máximo. E depois, agora é que tu sabes se tu queres descer, manter ou subir. Portanto, gosto desta visualização. Portanto, eu gosto desta coisa do copo não meio cheio, mas o copo cheio. Portanto, eu ouvi esta frase de alguém e então comecei agora a dizer eu sou o copo cheio, não sou o copo meio cheio, sou o copo cheio. Então, sobe. Enche o copo até lá, até transbordar. Está bem? Então, próximo exercício, faz 10 minutos de yoga do riso, gargalhadas, e escolhe uma música para tu dançares. Portanto, eu ontem estava para passar a música no final que não passei, que é o Follow the Sun. Follow the Sun. Portanto, essa música é espetacular. Portanto, se puderes dançar a tua ecstatic dance, a tua dança cósmica, a tua dança com a tua crença anterior, dança essa música. Follow the Sun. Portanto, segue o sol, segue o brilho do sol, portanto brilha, ok? E amanhã cá estaremos à mesma hora, 9h01, 7h15, ok? Beijinhos e abraços, ser feliz e faz os outros ainda mais felizes. Power on!